Olá, Shalom, seja bem-vindo a mais uma aula. Você que se inscreveu aí no nosso canal para acessar a oficina, né, de escatologia bíblica. Essa é a terceira aula. Nós vamos estudar nessa terceira aula sobre os métodos de interpretação, as escolas de interpretação de literatura apocalíptica, do Apocalipse, ok? Eu sou o professor Luiz Flávio Curvelo. Vem comigo nesse estudo, nessa viagem. Muito bem. Comecemos então. As diferenças básicas entre a escola pré-milenarista e a amilenarista, e entre os defensores do arrebatamento pré-tribulacionista e os do pós-tribulacionista, são hermenêuticas, ok? Provenientes da adoção de métodos de interpretação divergentes e inconciliáveis. Por isso que você não vê os adeptos dessas escolas eles se alinharem, né? Porque um acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, outros depois da tribulação, outros na metade da tribulação, uns acreditam que não vai haver tribulação, e o nosso objetivo nessa aula não é dizer vai ser assim, né? O nosso objetivo é trazer informação e você vai trabalhar com essas informações conforme a tua fé. Muito bem. Nessa aula estaremos conhecendo alguns métodos de estudo da literatura apocalíptica que nos ensinarão como devemos tomar cuidado quando o assunto se trata sobre escatologia, ok? Para a gente não poder, não cair no erro de sair fazendo interpretação, dando data da volta de Jesus e outras coisas mais que ocorreram na história da humanidade e inclusive causaram até morte e suicídio. Não esqueça de anotar todas as informações. Muito bem. Você vai conhecer agora o método alegórico. É um antigo método de interpretação que passou por um reavivamento nos últimos tempos. O método alegórico, né? O grande mestre Filo, né? Ele foi o pai desse método, Filo. Não rejeitou completamente o sentido literal das escrituras, mas considerou como uma concessão aos fracos, né? Então, no seu preconceito, ele fez essa abordagem dizendo que interpretar a Bíblia de forma literal é coisa de fraco, né? Daí você percebe como no início do cristianismo o fundamentalismo dos religiosos era bem mais exacerbado, né? A ponto de eles fazerem esse tipo de colocação. Aí você tem aqui, ó, Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215 depois de Cristo. Ele foi o primeiro a aplicar o método alegórico à interpretação do Novo Testamento, assim como a do Antigo Testamento. Para ele, o sentido literal só poderia fornecer uma fé elementar, enquanto o sentido alegórico conduzia a um conhecimento real, né? Isso é um anacronismo, ok? Eu rejeitar toda a literatura do Antigo Testamento, toda a história, toda a arqueologia, e achar que a minha interpretação alegórica é a resposta para tudo, né? Então, daí nós percebemos o equívoco, né? Orígenes, que viveu de 185 a 253, superou seu mestre Clemente em erudição e influência. Foi o maior teólogo de seu tempo, mas seu método permanente está mais na sua obra de crítica textual do que na interpretação bíblica. Então ele ficou mais conhecido na questão da crítica textual. A definição do método alegórico. Então nós temos dois especialistas aí, Angus e Green, definem a alegoria da seguinte forma: qualquer declaração de supostos fatos que aceita a interpretação literal
e, no entanto, requer ou simplesmente admite interpretação moral ou figural, é chamada alegoria, ok? E para a narrativa ou para a história, o que as figuras de linguagem são para as palavras simples, adicionando ao sentido literal dos termos empregados um sentido moral ou espiritual. Às vezes a alegoria é pura, ou seja, sem referência direta à sua aplicação, como na história do filho pródigo. Às vezes ela é misturada, ela é mista, como no Salmo 80, em que simplesmente se insinua no versículo 17 que os judeus são povo que a videira tem por objetivo representar. Então, os escritores do Antigo Testamento usavam muito alegoria, né? Ah, Israel é a videira, Israel é a figueira. Então, entender quando num determinado contexto a palavra ela é alegórica, isso é muito importante para entender a Bíblia. Mas rejeitar a história, rejeitar a existência de povos e suas alianças, simplesmente com a minha interpretação e tomar lugar do que já aconteceu, isso é um inequívoco, né? Isso é um equívoco, isso é algo errado, ok? Então, esse método foi um método muito prejudicial para o cristianismo. O método alegórico pode ser definido como o método de interpretar um texto literário considerando o sentido literal veículo para um sentido secundário, mais espiritual e mais profundo nesse método. O significado histórico é negado ou desprezado, né? Como, por exemplo, que Israel é o povo de Deus, é rejeitado. E a tônica recai inteiramente no sentido secundário, de modo que as palavras ou os acontecimentos primeiros têm pouco ou nenhum significado. De acordo com esse método, o sentido literal e histórico das escrituras é completamente desprezado. E cada palavra e acontecimento é transformado em alegoria de algum tempo. Já para escapar de dificuldades teológicas, já para sustentar certas crenças religiosas estranhas. Então veja que esse método ele leva à criação de interpretações perigosas, tá? Crenças religiosas estranhas. Então esse método ele não é um método muito bom para o estudo das escrituras, para o estudo da história, porque nega, né? Parece que o propósito do método alegórico não é interpretar as escrituras, mas perverter o verdadeiro sentido delas, embora sob o pretexto de buscar um sentido mais profundo ou mais espiritual, né? E é bem verdade que a igreja, o cristianismo, em algumas das suas vertentes, se pautou em cima desses métodos, em cima dessas interpretações e cometeu absurdos, né? Só basta você investigar, né? O cristianismo cometeu absurdos pautados em cima desse método. Os perigos do método alegórico. O método alegórico é repleto de perigos que o tornam inaceitável ao intérprete da Bíblia. Primeiro grande perigo do método alegórico é que ele não interpreta as escrituras. Percebe-se que o seu uso recai em desprezar o significado comum das palavras e dar asas a todo tipo de especulação fantasiosa. Ele não extrai o sentido legítimo da linguagem de um autor, mas insere nele todo tipo de extravagância ou fantasia que um intérprete possa desejar. Como sistema, portanto, ele se coloca além de todos os princípios e leis bem definidas. Então é um embuste esse método. Olha lá. Segundo, a citação anterior deixa prever também um segundo grande perigo no método alegórico. A autoridade básica da interpretação deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente do intérprete, né? Ou filósofo. A interpretação pode então ser distorcida pelas posições doutrinárias do intérprete, pela autoridade da igreja a que ele pertence
por seu ambiente social e por sua formação ou por uma enormidade de fatores. Ok? Então, esse método, ele é um método subjetivo que não respeita a mente de quem escreveu o livro. O uso da alegoria no Novo Testamento. Para justificar o uso do método alegórico, frequentemente se argumenta que o povo do Novo Testamento o emprega, que eles usavam. Por isso, só pode tratar-se de um método justificável de interpretação. Primeiro, em primeiro lugar, faz-se referência a Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31, em que o próprio Paulo teria usado o método alegórico. Quanto a esse suposto emprego da alegoria, um especialista em Bíblia, chamado Farrar, observa o seguinte: alegoria que de alguma forma se assemelha às de Filo ou às dos pais da igreja ou a dos escolásticos. Só consigo encontrar uma no Novo Testamento. Então, toda essa gama de alegoria que foi criada por Filo, pela escola escolástica, pelos pais da igreja, só existe uma representação em todo o Novo Testamento, que seria de Gálatas, capítulo 21 ao 31. Tá? Então, o Novo Testamento ele não é uma literatura alegórica. Muito bem. Ela pode ter sido usada por Paulo como simples argumento ad hominem. Não é de maneira alguma essencial ao argumento. Não tem uma partícula de força demonstrativa e, além de tudo, deixa intocada a história real. No entanto, seja qual for nossa opinião sobre a passagem de Gálatas, a ocorrência de uma alegoria na epístola de Paulo não sanciona a aplicação universal do método. Assim como umas poucas alusões neotestamentárias, a Agadá, conjunto de tradições narrativas e interpretativas da tradição judaica, alguma delas cheias de lendas, lendárias, associadas às narrativas do Antigo Testamento, são encontradas no Novo Testamento. Nem por isso nós somos obrigados a aceitar todos os midrashins, todas as interpretações rabínicas em que sentidos secundários e esotéricos eram propostos para passagens do Antigo Testamento. Então veja, na própria cultura judaica, entre os rabinos criou-se literaturas, à margem do texto das escrituras, que eram a Agadá, que eram os midrashins, ok? Que tinham os seus exponentes, os seus rabinos, e muitas dessas literaturas vinham carregadas de simbolismo alegórico, ok? Mas nem por causa disso toda a Torá, todo o Tanar, o Antigo Testamento, era tratado como alegórico. Então veja que a alegoria estava mais na interpretação dos rabinos do que propriamente do texto. Porque o texto era tratado como literal. Veja bem, nós estudamos o método alegórico, agora vamos ver o método literal. Em oposição direta ao método alegórico de interpretação, encontra-se o método literal ou histórico-gramatical. A definição do método literal. O método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teria no seu uso costumeiro, no seu uso normal, no seu uso cotidiano, empregada de um modo escrito, oral ou conceitual. Chama-se método histórico-gramatical para ressaltar o conceito de que o sentido deve ser apurado mediante considerações históricas e gramaticais, e não alegóricas. Ok? Então, o método literal ele se baseia na gramática, na construção do texto, nas narrativas e todas as nuances que estão nas escrituras. Veja bem, definição do método. O significado costumeiro e socialmente reconhecido de uma palavra é o sentido literal dessa palavra. O sentido literal de uma palavra
é o seu significado básico, costumeiro e social. Ok? Não tem nada de alegórico. O sentido espiritual ou oculto de uma palavra ou expressão é o que deriva do significado literal e dele depende para a sua existência. Então, para se dar significado espiritual, precisa de se respeitar a literalidade da palavra. Tá? Então, o segundo depende do primeiro, e não ao contrário. Interpretar literalmente significa nada mais, nada menos que interpretar sob o aspecto do significado normal, costumeiro. Quando o manuscrito altera seu significado, o intérprete imediatamente altera seu modo de interpretação, seu método de interpretação. Muito bem. B. As evidências a favor de um método literal. Pode sim apresentar fortes evidências em apoio ao método literal de interpretação. Um especialista chamado Hahn apresenta um resumo abrangente. Ele diz o seguinte: em defesa da abordagem literal, podemos sustentar que o sentido literal das frases é a abordagem normal em todas as línguas, em todos os dialetos. B. Todos os sentidos secundários de documentos, parábolas, tipos, alegorias e símbolos dependem, para sua própria existência, do sentido literal prévio dos termos. Okay? Então, para haver, como eu já havia dito, haver uma interpretação alegórica, primeiro precisa ter um texto literal. Ok? Mesmo que ele seja tratado, por exemplo, como uma metáfora, uma parábola, para que eu possa trazer a interpretação que seria alegórica, primeiro eu tenho que ter o texto, ok? Que tem várias figuras, verbos, palavras, uma construção, tudo bem? Aí vem a parte C. A maior parte da Bíblia tem sentido satisfatório se interpretada literalmente. D. A abordagem literalista não elimina cegamente as figuras de linguagem. Isso é verdade. Como, por exemplo, os símbolos, as alegorias e os tipos. No entanto, se a natureza das frases assim exigir, ela se presta prontamente ao segundo sentido. E esse método é o único freio sadio e seguro para a imaginação do homem. Porque você viu lá, no início do cristianismo, os filósofos gregos ali, do mundo antigo, do Império Romano, que através das suas interpretações deram margem aí a muitas injustiças em nome de Deus. Muito bem, F. Esse método é o único que se coaduna, que se une com a natureza da inspiração das Escrituras. A inspiração completa das Escrituras ensina que o Espírito Santo guiou homens na verdade e os afastou do erro. Nesse processo, o Espírito de Deus usou a linguagem e as unidades de linguagem como sentido, não como som. São palavras e pensamentos. O pensamento é o fio que une as palavras. Portanto, nessa própria exegese, precisa começar com um estudo de palavras e de gramática, os dois elementos fundamentais de toda a linguagem significativa. Tudo bem? Você imagina se as pessoas saíssem por aí falando palavras que alguém entenda como literal, porém a pessoa está usando de uma alegoria, de um simbolismo. Ia virar uma confusão que só, Então, quando Jesus dizia, eu sou a porta, é lógico que as pessoas entendiam que ele estava falando que era um caminho, uma passagem, mas não que literalmente Jesus fosse um pedaço de madeira com maçaneta, com chave, com miolo e com chave. Não é isso. Ok? Então, se eu sair falando com alguém na rua, olha, eu sou a porta, a pessoa vai achar que eu sou louco. Ok? Mas se eu estiver falando com alguém do ciclo religioso
e disser, olha, eu sou a porta, pode ser que a pessoa entenda que eu estou me expressando que eu sou um caminho. Estou dando aí um exemplo. Okay? Então, no ciclo religioso, dependendo da linguagem que você usa, você é entendido. No ciclo acadêmico, tem uma outra linguagem. No ciclo de polícia, tem uma outra linguagem. Muito bem, olha lá. Vamos dar continuidade aqui. Visto que Deus concedeu sua palavra como revelação ao homem, teria de esperar que sua revelação fosse dada de forma tão exata e específica que seus pensamentos pudessem ser comunicados e entendidos corretamente quando interpretados segundo as leis da linguagem e da gramática. Tomada como evidência, essa pressuposição favorece a interpretação literal, pois o método alegórico de interpretação turvaria, mancharia o sentido da mensagem entregue por Deus ao homem. O fato de que as escrituras continuamente remetem para interpretações literais e o que foi anteriormente escrito serve de prova adicional quanto ao método a ser empregado para interpretar a palavra. Ok? Então, o nosso Deus, ele é sábio, ele daria uma linguagem, um símbolo de linguagem que o ser humano entenderia, ok? Não para ficar, não é um segredo, não tem um mistério, não tem um ocultismo nas escrituras, não tem nada, é uma linguagem simples, uma linguagem clara. Veja bem, talvez uma das evidências mais fortes a favor do método literal seja o uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento é usado no Novo, só o é em sentido literal e não alegórico. Basta estudar as profecias que foram cumpridas na primeira vinda de Cristo, em sua vida, em seu ministério e em sua morte, para comprovar esse fato. Nenhuma profecia sequer, dentre as quais se cumpriram plenamente, foi cumprida de outro modo que não o literal para a mente do escritor. Continuando. Embora possa ser citada uma profecia no Antigo Testamento como prova de que certo acontecimento cumpre de modo parcial uma profecia, como em Mateus capítulo 2, versículo 17 e 18, ou para mostrar que um acontecimento está em harmonia com o plano pré-estabelecido de Deus, como o Concílio de Atos capítulo 15, isso não torna necessário um cumprimento não literal, nem nega um cumprimento completo no futuro, pois tais aplicações da profecia não exaurem o seu cumprimento. Portanto, essas referências à profecia não servem de argumentos a favor de um método não literal ou alegórico. Com base nessas considerações, podemos concluir que há evidências de apoio à validade do método literal de interpretação. Outras evidências a favor do método literal serão apresentadas no estudo a seguir sobre a história da interpretação. Muito bem. As vantagens do método literal. Há certas vantagens nesse método que o tornam preferível em relação ao método alegórico. O especialista Ham, que nós já vimos aí atrás, resume algumas dessas vantagens. A. Baseia a interpretação em fatos. Procura estabelecer-se sobre dados objetivos, gramática, lógica, etimologia das palavras, história do texto, história do povo, geografia, arqueologia, teologia, ok? B. Exerce sobre a interpretação um controle semelhante ao que a experiência exerce sobre o método científico. A justificação é o controle das interpretações. Qualquer coisa que não se conforme aos cânones do método literal, cultural, crítico, deve ser rejeitado ou visto com um certo grau de suspeita. Tudo bem? Então nós estamos vendo aí algumas vantagens desse método. Além disso, esse método oferece a única fiscalização fidedigna
para a constante ameaça de aplicar uma interpretação de duplo sentido à Bíblia, às Escrituras. Aí temos C. Tem obtido o maior sucesso na exposição da palavra de Deus. A exegese não começou a sério até a igreja já ter mais de 1,5 milênio de idade. Olha, 1.500 anos. Com o literalismo de Lutero e de Calvino, a luz da Escritura literalmente se acendeu. Esse é o aclamado método da alta tradição escolástica do protestantismo conservador. É o método de Bruce, Lightfoot, Zahn, A.T. Robertson, Ellicott, Martin, Kremen, Terry, Farrar, Lange, Green, e tantos outros teólogos e acadêmicos que passaram pela história e deixaram o seu legado. Para citar apenas alguns exegetas típicos. Você tem uma lista enorme de contribuintes. Veja bem, ó. Além dessas vantagens, podemos acrescentar que nos fornece uma autoridade básica por meio da qual interpretações individuais podem ser postas à prova. O método alegórico, que depende da abordagem racionalista do intérprete ou da conformidade a um sistema teológico predeterminado, deixa-nos sem uma verificação autorizada por base. No método literal, uma passagem da Escritura pode ser comparada a outra, pois como palavra de Deus, tem autoridade e é o padrão pelo qual toda a verdade deve ser testada. Com respeito a isso, podemos observar que o método nos livra tanto da razão quanto do misticismo como requisito para a interpretação do texto. Não é necessário depender de treinamento ou de capacidade intelectual, nem do desenvolvimento de percepção mística religiosa, e sim da compreensão do que está escrito em sentido comumente aceito. Somente sobre esse fundamento, o leitor médio pode compreender e interpretar as Escrituras por si mesmo. O método literal e a linguagem figurada. Todos reconhecem que a Bíblia está repleta de linguagem figurada. Basta um estudante, um leitor, percebe isso. Com base nisso, muitas vezes afirma-se que o uso da linguagem figurada exige interpretação figurada. Figuras de linguagem, no entanto, são usadas como meio de revelar verdades literais. O que é literalmente verdadeiro em determinado campo com o qual estamos familiarizados é transposto literalmente para outro campo, com o qual talvez não estejamos tão familiarizados, para nos ensinar alguma verdade nesse campo menos conhecido. Algumas objeções ao método literal, Não é que é o perfeito, não tem erro. Vamos ver aí. Então nós temos um especialista, Alice, que aponta 3 objeções ao método literal de interpretação. Primeiro, a linguagem da Bíblia muitas das vezes contém figuras de linguagem. É o caso, sobretudo, da poesia. Na poesia dos Salmos, o estilo elevado da profecia e mesmo na simples narrativa histórica, surgem figuras de linguagem que obviamente não tinham o propósito de ser entendida literalmente, e não podem o sê-lo. Então, a escola literal não pode tratar toda a Bíblia como literal, ok? Dependendo do texto, dependendo do gênero literário, a palavra é simbólica, e aí cabe ao estudante, cabe ao exegeta conhecer a gramática do povo, a cultura do povo, as literaturas daquele povo, para poder conhecer e entender determinado texto. Aí vemos a segunda objeção. O grande tema da Bíblia é Deus e seus atos redentores para a humanidade. Deus é espírito. Os ensinos mais preciosos da Bíblia são espirituais.
E essas realidades espirituais e celestiais são muitas vezes apresentadas sob a forma de objetos terrenos e relacionamentos humanos. Tá? Então tem que tomar cuidado. 3. O fato de que o Antigo Testamento é ao mesmo tempo preliminar e preparatório ao Novo Testamento é tão óbvio que dispensa prova. Ok? Então o Antigo Testamento ele vem antes do Novo. Ok? Foi a base para que o Novo nascesse. Ao remeter os crentes de Coríntios, a título de advertência aos acontecimentos do Êxodo, o apóstolo Paulo declarou que aquelas coisas lhes haviam sobrevindo como exemplos, como tipos, isto é, prefiguravam coisas que viriam. Isto confere a muito do que está no Antigo Testamento, como significância e importância especiais. Tal interpretação reconhece, à luz do cumprimento do Novo Testamento, um sentido mais profundo e muito mais maravilhoso nas palavras de muitas passagens do Antigo Testamento do que aquele que, tomadas em seus antecedentes veterotestamentários, do Antigo Testamento, elas parecem possuir. Okay? Então tem muita palavra lá no Antigo Testamento que foi usado até no Novo Testamento, como um tipo, do que seria representado no Novo Testamento. E isso quem fez, essa tipologia, foi o autor do Novo Testamento. Ok? Mas não quer dizer que o Antigo Testamento, o texto, fosse escrito de forma alegórica. Veja que é o autor que dá esse sentido. E aí o exegeta precisa de entender isso. Veja bem. Em resposta ao primeiro desses argumentos, é necessário reconhecer o uso bíblico das figuras de linguagem. Como se ressaltou previamente, as figuras de linguagem podem ser usadas para ensinar verdades literais de maneiras mais vibrantes que as palavras corriqueiras, mas nem por isso exigem interpretação alegórica. Com respeito ao segundo argumento, embora se reconheça que Deus é um ser espiritual, a única maneira pela qual ele poderia revelar a verdade de um reino no qual ainda não entramos seria traçando um paralelo entre esse reino e o reino em que agora vivemos aqui na Terra. Por meio da transferência de algo que é literalmente verdadeiro no reino conhecido para o reino desconhecido. Este nos será revelado. Então nós esperamos, mas nós vivemos em um reino aqui na Terra. Então não vivemos de fantasia, vivemos uma vida literal, ok? E esperamos consciência e esperança de que o reino do porvir irá se manifestar e viveremos nesse reino. Veja bem, o fato de Deus ser espiritual não exige interpretação alegórica e é preciso distinguir entre o que é espiritual e o que é espiritualizado. Por fim, com respeito à terceira objeção, embora se reconheça que o Antigo Testamento é preditivo e que o Novo Testamento se desenvolve do Antigo, a plenitude não é revelada no Novo por meio da alegorização do que é tipificado do Antigo. É revelada, isto sim, pelo cumprimento literal e pelo desenvolvimento da verdade literal dos tipos. Estes podem ensinar verdade literal. E o uso de tipos no Antigo Testamento não serve de apoio para o método alegórico de interpretação. Observemos o propósito. Os espiritualistas parecem pensar que, pelo fato de a revelação ter vindo gradativamente, quanto mais recente forem a profecia ou o assunto revelado, mais valiosos são. A revelação gradativa não tem nenhuma força na determinação do método de interpretação. Além do mais, uma interpretação correta de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, não afeta em nada nossa posição. Quando Paulo diz, a letra mata,
mas o Espírito vivifica, não está autorizando a interpretação espiritualizante das Escrituras. Se o literal mata, como é que Deus nos dá sua mensagem em tal forma? Se o texto é literal e ele mata, por que Deus deu um texto que vai matar-nos? Ok? O sentido pretendido pelo apóstolo, evidentemente, é que a mera aceitação da letra, sem a obra do Espírito Santo a ela relacionada, conduz à morte espiritual. Tudo bem? Aí você tem a palavra logos em gregos, né? Aí vem aí, o método das formas. Vamos chegando ao final do vídeo. Nesse método, o leitor aprende a delimitar o texto a ser trabalhado, a exegese, separando e apontando o contexto em seu início, meio e fim. Meio parecido com uma pregação. O que nas academias é chamada de perícope. Depois o leitor pesquisa sobre o gênero literário da perícope. Depois o leitor passa a verificar o contexto histórico e social do texto. Então ele vai fazendo perguntas. Quando o texto foi escrito? Quem o escreveu? Quem eram os destinatários? Qual a religião e cultura do povo destinatário? Qual a teologia de quem escreveu? Quais as vozes estão no texto? Quantas perícopes tem dentro de uma perícope? Quantos gêneros literários existem dentro dessa perícope? Qual a teologia do escritor? Então esse é o método das formas. Ok? O método das formas é um desdobramento do método histórico crítico e método histórico social muito utilizados por teólogos no mundo. Esse método faz o leitor da Bíblia abrir os olhos para captar os problemas sociais da época em que eles estão vivendo, em que o texto foi escrito, né? O leitor não fica preso às escolas de interpretações já citadas e que, dependendo do seu fundamento, torna o leitor numa pessoa mística e negligente para os problemas atuais contemporâneos em que vivemos. Todos os métodos são importantes e devem ser utilizados, respeitando o texto e gerando uma aplicação prática para a vida cristã. Devemos ter fé e esperança de que Deus tem o melhor para nós, mas nossa fé e esperança deve ser exercida aqui e agora, nesse presente século. Não devemos ser negligentes para com os problemas de hoje, como se a nossa missão fosse somente orar e esperar a Jesus. Devemos praticar os princípios cristãos de hoje, amando a Deus mais do que todas as coisas e ao próximo. Por isso, a Academia Cristã almeja que essas 3 aulas grátis possam ter agregado algo de valor em sua fé. Meu irmão, minha irmã, sucesso em Cristo, e eu te espero você se matricular aí nesse curso que irá mudar a tua visão. E a você, aluno aí do curso já matriculado, eu te vejo na próxima aula. Faça todas as anotações e sucesso em Cristo. Shalom, shalom, ok?